Vamos ler juntos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 22, 23 e o 24. Diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém. Tome seu assento. Aleluia. Queridos, quando a gente lê esse texto, é um texto que nos faz pensar de duas formas. Ele mostra um Cristo que foi morto pela mão de injustos, e mostra que Jesus foi morto pelo conselho predeterminado de Deus. Jesus morreu para nos salvar, isso é verdade. Mas esse texto levanta algumas perguntas para a gente, tais como: a morte de Jesus foi o maior crime da história, ou a morte de Jesus foi a maior prova de amor por nós? A morte de Jesus foi a maior tragédia humana, ou a morte de Jesus é um propósito divino? Jesus foi assassinado covardemente, ou ele se entregou voluntariamente? Ele é uma vítima dos homens, ou ele marchou para aquela cruz como um rei marcha para a sua coroação? O que de fato é? Eu posso dizer e fazer aqui eco a esse versículo que lemos e a esse entendimento, e eu acredito absolutamente, com todas as forças do meu coração, porque tem a palavra de Deus que me revela isso, que aconteceu não apenas um, mas os dois. É sim o maior crime da humanidade, a morte de Jesus, mas é também a maior prova de amor por nós. Esse texto que a gente leu de Atos capítulo 2, é o texto que escreve ou descreve a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Naquele dia, era a primeira pregação de Pedro, ele pregou e 3.000 almas aceitaram a Jesus. Alguns dias depois, Pedro vai pregar uma segunda vez, lá no capítulo 4 de Atos. E no capítulo 4, como se 3.000 já não fosse muito, no capítulo 4, 5.000 almas se entregaram para Jesus. Em 2 ministrações, 8.000 vidas. Sem internet, sem Instagram, sem aparelhagem de som, sem microfone, sem nada disso. Somente com uma verdade: a verdade de que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. E eu li um trechinho do primeiro discurso de Pedro. É importante dizer que Pedro também não pregou muito tempo. A primeira pregação de Pedro, você vai levar no máximo 1 minuto e meio para ler. 1 minuto e meio para ler. Mas era uma verdade tão impressionante que o povo se sentia impactado e atraído a esse Jesus. No segundo sermão, eu vou extrair apenas um pedacinho. Pedro está dizendo assim no capítulo 4, versículo 10 de Atos: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aí ele vai dizer, a quem vocês crucificaram. Observe como ele aponta o culpado. E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então a gente consegue perceber que não é apenas uma obra do acaso, mas é o derramar
do amor de Deus. Pedro continua no seu sermão e diz: em Jesus, fora de Jesus, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual nós sejamos salvos. Baseado nessas duas verdades, de que foi um crime horrendo e de que foi o derramar do amor de Deus, e que são duas verdades tão distantes, mas que se juntam neste milagre que é a morte do Filho de Deus, a gente tem que entender e compreender que essa verdade é o centro do Evangelho. Por isso, queridos, o culto de Santa Ceia, em dois momentos, no texto sagrado de 1 Coríntios 11, quando Paulo está mencionando a fala de Jesus, aquilo que Jesus falou na Santa Ceia, em dois momentos Jesus fala. No partir do pão, ele diz: façam isso em memória de mim. E no cálice, quando ele diz esse cálice é o cálice da nova aliança, ele também diz: façam isso em memória de mim. Então, todas as vezes que nós nos reunimos em torno da ceia do Senhor, uma coisa precisa ser feita: nos lembrarmos da morte de Jesus. Esse culto não é apenas um culto, mas é um memorial que aponta para aquilo que Jesus já fez para nós. Nós gostamos de cultos e de pregações que apontam para aquilo que Jesus pode fazer por nós. Mas a gente tem que entender que antes de Jesus fazer qualquer coisa por nós, Ele já fez algo por nós. E esse algo é entregar a sua própria vida para que nós fôssemos salvos. Quando a gente olha para a tragédia humana, do ponto de vista da tragédia humana de Jesus, a gente vai perceber algumas coisas. Jesus, ele foi executado publicamente como um criminoso. Ele foi condenado pelos fariseus por blasfêmia, por dizer que era Deus. Ele foi condenado pelos romanos por sedição. E a gente observa que são dois tribunais que foram completamente ilegais. O tribunal dos romanos o acusaram e o condenaram por conspiração contra César. O tribunal judaico, vamos colocar assim, dos judeus, condenaram Jesus por blasfêmia, por dizer que era Deus. Mas ainda que tenha uma aparência de legalidade nesses tribunais, foi absolutamente ilegal. Jesus foi preso de noite, Jesus foi levado para a casa de Anás, e depois chamaram Caifás, que eram os sumos sacerdotes, e foi feito ali um tribunal na madrugada. Esse é o primeiro grande erro, porque eles não poderiam fazer uma reunião fora da reunião do Sinédrio, e as reuniões do Sinédrio eram feitas à luz do dia. Jesus foi condenado debaixo da escuridão, na madrugada, na calada da noite. Eles prenderam Jesus, eles examinaram Jesus, eles questionaram Jesus, teve testemunhas e teve sentença. Então, dá um ar de que isso foi legal. Porém, a Bíblia registra, e só nesse registro a gente já destrói esse pensamento. A Bíblia registra que nunca foi achada culpa em Jesus, e que as testemunhas que testemunharam contra ele eram falsas testemunhas. Então a gente descobre que judeus e romanos se juntaram, é até estranho falar isso, mas se juntaram para matar o autor da vida. Se juntaram para matar o autor da vida. Do ponto de vista humano, aqui a gente começa a construir um entendimento do que levou, do ponto de vista humano, do que levou Jesus para a cruz. Sem dúvida nenhuma, o primeiro fato é a covardia de Pilatos. Porque Jesus, depois de ser condenado ilegalmente pelos judeus, ele é trazido para Pilatos, sobre a acusação de sedição, sobre esta acusação. E Pilatos, ele, não uma, nem duas, mas 3 vezes, Pilatos, tudo no capítulo 22 de Lucas, no versículo 2, no versículo 14 e no versículo 22. Em 3 momentos, Pilatos diz: eu
não achei culpa nenhuma nesse homem. E se Pilatos 3 vezes diz que não achou culpa nenhuma em Jesus, logo Jesus era absolutamente inocente. Por que ele não o libertou? Covardia. Covardia diante dos judeus. Ele quer castigá-lo, mas também fica temeroso com relação a isso. Então Pilatos manda para Herodes, porque ele queria, como disse, covardia. A covardia de Pilatos fez com que ele mandasse Jesus para Herodes, na expectativa de que Herodes resolvesse o caso. Mas Herodes, a Bíblia diz que brincou com Jesus e devolveu Jesus para Pilatos e diz: não, o problema é seu, você vai resolver. No desespero que tomou conta desse coração covarde de Pilatos, ele manda chicotear Jesus. Por que mandar chicotear Jesus? Se ele mesmo diz 3 vezes que não viu culpa nenhuma em Jesus. Por que um castigo para um homem que não tem culpa, segundo ele mesmo disse? Por causa da covardia. Jesus é levado, chicoteado. João capítulo de número 18. Jesus é chicoteado. E Pilatos sabia o que isso significa, porque o chicoteamento romano era tão violento que a maioria das pessoas nem sobreviviam a esse chicoteamento. Um pedaço de pau, 3 couros de 3 metros, 3 pedaços de couro de 3 metros, e na ponta desses 3 pedaços de couro tinham ossos e ferro, e quando aquilo batia nas costas, saía arrancando tudo, e muito mais do que você possa ter visto em filmes. Na maioria das vezes, os órgãos da pessoa saíam pelas costas. É muito pior do que você já tem assistido. Mas Jesus sobreviveu a isso. E a esperança de Pilatos é que, apresentando um Jesus desfigurado, o povo teria dó e teria então a liberação de Jesus. Mas, para surpresa de Pilatos, o povo pediu que Jesus fosse crucificado. Quando você lê o último versículo de Isaías 52, o último versículo diz assim: ele ficou tão desfigurado como nenhum outro homem. Quando Jesus foi apresentado, ele estava absolutamente desfigurado. Isso a Bíblia fala, no último versículo de Isaías 52, se eu não me engano, versículo 14. Queridos, Jesus foi absolutamente desfigurado, mas quando é apresentado ao povo, o povo grita: crucificam, crucificam, crucificam. Então, num último ato de covardia de Pilatos, ele manda chamar o que tinha de pior na sociedade: um prisioneiro absolutamente condenado e culpado. E ele traz Barrabás, e ele, mesmo sabendo que aquele não tinha culpa, ele pergunta, num ato covarde, querendo transferir a responsabilidade: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E a multidão grita: nos dê Barrabás, nos dê Barrabás, nos dê Barrabás. Jesus então é condenado. Agora é interessante, porque o coração covarde de Pilatos, a Bíblia diz que ele lavou as mãos e diz: eu não tenho parte com o sangue desse inocente. Mentira! Ele foi covarde, ele teve a culpa dele, ele poderia ter agido de forma diferente, mas ele transferiu a sua culpa. E o coração de Pilatos bate no peito de muita gente ainda hoje, que tira ou escapa da responsabilidade diante daquilo que Jesus fez na cruz. Vive como se aquilo não fizesse diferença na sua vida. Lava a mão constantemente dizendo: não, eu não tenho nada que ver com isso. O coração e a covardia de Pilatos ainda bate no peito de muita gente. Jesus não apenas foi condenado pela covardia de Pilatos, mas Jesus foi condenado pela inveja dos judeus. Que inveja é essa, pastor? A inveja da autoridade de Jesus. Jesus, quando abria a boca, falava com tanta autoridade que a terra estremecia. Mas os fariseus, quando iam abrir a boca nos seus discursos, eram enfadonhos, porque falavam daquilo que não viviam, porque tinham uma aparência externa, e Jesus os chamou de sepulcros caiados. Em determinado momento, os líderes religiosos mandaram prender Jesus. Então foram os guardas prender Jesus. E quando chegaram lá, Jesus estava no meio de um discurso, uma grande multidão, e eles, com medo de provocar uma confusão, eles conversaram entre eles e disseram: vamos esperar ele terminar de falar. Não devia ter feito isso. Eles pararam e começaram a ouvir o discurso de Jesus.
quando Jesus terminou o discurso, eles não prendem em Jesus coisa nenhuma. Eles voltam para os líderes religiosos. E quando os líderes religiosos perguntam: onde está Jesus? Eles respondem, a resposta deles é fantástica. Eles respondem: ele fala como ninguém. Nunca ouvimos alguém falar como ele fala. O que é isso? Uma autoridade que estremece. E isso desperta a inveja dos líderes religiosos. Mas Jesus não foi à cruz somente pela covardia e somente pela inveja. Jesus foi para a cruz por causa da ganância. Porque Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Judas entregou Jesus. A Bíblia diz que ele traiu sangue inocente pelo dinheiro. E finalmente, Jesus foi para a cruz por causa da violência, da necessidade de violência dos soldados romanos. Então olha onde eu chego agora. Eu consigo entender que a crucificação ilegal de Jesus me revela 4 pecados. O primeiro deles, covardia. O segundo deles, inveja. O terceiro deles, ganância. E o quarto deles, violência. Essas 4 palavras são a base de todo pecado humano, porque todo o nosso pecado gira em torno disso. Logo, juntando as 4, eu chego a uma conclusão: o que levou Jesus à cruz foi o pecado do ser humano. E se o que levou Jesus foi o pecado do ser humano, eu quero lhe dizer que aquelas pessoas morreram, mas o pecado continua entre nós. Logo, o pecado humano continua nos afastando de Jesus e fazendo com que a gente crucifique Jesus. Paulo, escrevendo, ele diz assim, que aquele que crucifica Jesus de novo, ele não está falando de pegar Jesus e prender numa cruz, mas é ignorar isso, é se abraçar com os pecados e ignorar esta obra. Isso é crucificar Jesus. E Paulo escrevendo, não eu, mas Paulo escrevendo, ele disse que aquele que crucifica Jesus de novo é maldito. Isso a Bíblia diz. Então a gente consegue entender que quem matou Jesus foi o nosso pecado. O pecado do ser humano. E aqui, e esta frase, que quem matou Jesus foi o pecado do ser humano, essa frase nos projeta na crucificação. Porque o pecado do ser humano pulsa dentro de nós. O velho homem grita dentro de nós, querendo, uma vez mais, negar Jesus, crucificar Jesus. E a gente entende, baseado nisso, então, que se quem matou Jesus foi o nosso pecado, então eu entendo que o meu pecado fez Jesus sangrar, o meu pecado fez Jesus sofrer dores, o meu pecado fez Jesus ter sede, o meu pecado fez Jesus receber o cálice da ira de Deus, o meu pecado fez o bendito eternamente, amém, se tornar maldição no meu lugar. O meu pecado fez com que ele tivesse que dar a sua própria vida por mim e morrer por nós. Quando a gente entende isso, então a gente imediatamente, a essa altura desta palavra, dessa pregação, você já entende. Ok, pastor, entendi. Quem mandou Jesus para a cruz foi o meu pecado, e a cruz é um espetáculo de horror, porque é alguém morrendo que não merecia, e é isso. Sim, você está certo, mas existe a outra parte, são 2 fatias, e a outra é, Jesus morreu naquela cruz por um plano eterno de Deus. Deus te ama, e ali foi a maior expressão do amor de Deus. Então agora eu tiro os olhos do pecado humano e vou colocar os olhos no amor de Deus. Essa parte eu amo. Quando a gente tira os olhos do pecado e coloca no tamanho do amor de Deus. Jesus, antes de mais nada, foi para a cruz voluntariamente. Quando você abre Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8, diz assim: é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se foi morto antes da fundação do mundo, ele já nos amava na eternidade, antes que o mundo existisse, já havia um plano para nos salvar. Pastor, quem é este cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? A revelação
cai como um raio sobre João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente lê 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, que se acabam, como ouro e prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado. A cruz estava no coração de Deus desde a fundação do universo, e ao começar o ministério de Jesus, ele já é revelado como este Cordeiro. Ele verteu o seu sangue. E quando Pedro, capítulo 16 de Mateus, tentou desviar Jesus da cruz, porque quando Jesus diz: importa que o Filho do Homem pereça, morra, Pedro tem a cara de pau, de puxar Jesus de lado, e dizer assim: que história é essa? Para de falar que tu vai morrer. Tu não vai morrer não, eu não vou deixar. Jesus olha para Pedro, e nem fala com Pedro, diz para Pedro assim: para trás de mim, Satanás, que não conhece as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Tudo que quisesse desviar Jesus da cruz, Jesus sabia que vinha diretamente do coração do inimigo. Por isso Jesus se manteve irredutível, porque se ele não morresse, Tarciano Bernardes não estaria aqui nessa noite, nem você estaria aqui nessa noite, mas porque ele morreu no nosso lugar, como cantamos aqui, somos livres do pecado, e podemos levantar a mão e aplaudir esse Jesus maravilhoso e glorioso nessa noite. Ele é maravilhoso. A maior expressão do amor do Pai. Aliás, tudo que vem de Deus é maior. Vou repetir: tudo que vem de Deus é maior. É maior. Sabe por que você sofre? Porque você está acostumado com o menor. Mas o menor não vem da mão de Deus, só o maior vem da mão de Deus. O maior vem da mão de Deus. Quer ver o maior, o texto áureo, o coração do Evangelho? João 3,16. Vocês conhecem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Tudo nesse versículo é maior. Palavra por palavra. Observe como fica o versículo. Por que o maior motivo? Por que o maior motivo? Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, de tal maneira a maior força, que deu a maior entrega, o seu Filho, a maior pessoa, unigênito, a maior diferença. Para que o maior propósito? Todo aquele, a maior inclusão, que nele crê, a maior escolha, não pereça, a maior solução, mas tenha a maior propriedade, vida, a maior bênção, eterna, o maior tempo, porque tudo que vem de Deus é o maior. Por isso ele deu o maior, ele deu o seu próprio Filho, para morrer por nós. Por isso deixa eu lhe dizer, não se sinta menor, se sinta maior, porque Deus morreu por ti no teu lugar naquela cruz, e não existe aqui lugar para você estar debaixo do tapete, porque Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou para ser cabeça, Deus te chamou para ser grande, porque Deus é Deus de grandes coisas. É maravilhoso demais. Gente, dá vontade de comer de colher. Quando a gente lê Romanos 8:32, falando de Deus, diz: aquele Deus que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Romanos 8:32, mas Deus prova o seu amor para conosco nisso, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, ele morreu por você. E na ceia, o pão partido,
O cálice representa o seu corpo rasgado e o seu sangue vertido. Tem texto, gente, na Bíblia que a gente não precisa nem explicar. O texto de Isaías 53, ele já se explica, porque ele aponta para a figura de Jesus, mas Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, é verdade, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um de nós se desviava, cada um pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre si toda a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, ele foi afligido, ele não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. 40 dias depois ele subiu, e o mesmo que subiu descerá no soar da trombeta. E eu quero que seja essa noite mais do que tudo na minha vida. Isso é o Evangelho. Ele morreu por você, para te perdoar, para te salvar. Responda a esse chamado. Diante desta obra tão maravilhosa, isso tem um significado, e um significado duplo. Assim como existe a visão da cruz dupla, humana e divina, também tem um significado duplo. O significado duplo é, de um lado, a gente entende que isto que estou pregando aqui revela a gravidade do nosso pecado. Porque se ele precisou morrer, isso é grave, gente. Então isso expõe a gravidade do nosso pecado. Não tinha outra opção que não fosse Jesus ser enviado para morrer por nós. O pecado, ele é tão maligno que foi necessário o Filho de Deus morrer em nosso lugar. Então, para que você não morresse eternamente, Deus, sendo justo, precisou colocar, punir um substituto. E se a gente não entende a gravidade do nosso pecado, nunca na vida nós vamos entender o tamanho do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele se torna maravilhoso diante da gravidade do nosso pecado. Porque Deus é amor. Deus é amor. Romanos capítulo 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por causa da gravidade do nosso pecado, Jesus assume o nosso lugar, e ele sofre o golpe da lei que você devia sofrer. Ele sofre, ele bebe o cálice da ira de Deus que você deveria beber. Ele sofre no corpo as penalidades que você deveria sofrer. Ele morre a sua morte. Ele paga com seu sangue o preço que você deveria pagar. E ele morre pelos nossos pecados. E a menos que você compreenda a malignidade do nosso pecado, a gravidade do nosso pecado, a necessidade de um substituto santo e justo, jamais nós conseguiremos compreender o quão grande é esta salvação. Então, por um lado, isso revela a malignidade, a gravidade do pecado. Mas, por outro lado, esta obra revela a generosidade do amor de Deus, que vai muito além da compreensão humana. Querido, Jesus morrer na cruz não era plano B, nem plano C. Jesus morrer na cruz era o único plano eterno para nos salvar. Era o único plano eterno. Então, apesar da sua rebeldia, apesar da dureza do seu coração, apesar do seu pecado, Deus nunca recuou de mandar o Filho para morrer por nós. Sendo a gente ímpio, fraco, sendo a gente pecador, inimigo de Deus, Ele nunca desistiu. Que amor é esse? Pastor, então entendi. Estou compreendendo. Então me diga, o que eu posso fazer diante desse
amor. Querido, se entregue a esse amor. Se você recusar esse amor, escuta bem o que eu vou lhe dizer, só lhe resta uma expectativa terrível de juízo. Porque aquele que vira as costas para o que eu estou pregando aqui, não sairá impune. Expectativa de juízo. É uma expectativa de juízo. O juízo ainda nem aconteceu. Então, do que ele está falando? A expectativa já é morrer em vida. Porque aquele que não se atenta para essas verdades, já está morto. Já está na expectativa do juízo. E ninguém que vira as costas para essa palavra escapará. Não porque eu digo, mas porque a palavra diz. Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quando recuamos disso, ou quando viramos as costas para isso, fechamos com as próprias mãos a tampa do nosso túmulo. Eu até é importante dizer isso. Deus, grave bem isso, não manda ninguém para o inferno. Quem vai para o inferno se coloca lá. Deus não manda ninguém para o inferno, querido. A porta da salvação está aberta aqui. Quando Paulo vai escrever em 1 Timóteo 2,3, ele diz assim: Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Então não diga que Deus quis mandar alguém para o inferno. Não, Deus quer que todos os homens se salvem. E num culto como esse, num culto de Santa Ceia, onde a gente está falando o assunto principal da Bíblia, esse assunto é o suprassumo do Evangelho, esse assunto é o sol que faz tudo girar em torno dele, é o ponto central da Bíblia. Quando a gente está pregando este assunto, o Espírito Santo começa a trabalhar nos ouvintes. Porque a Bíblia vai nos dizer, queridos, o próprio Jesus diz, João capítulo 16, versículo 8, ele diz assim: porque o Espírito Santo será enviado, e o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, de que haverá juízo. E se é o Espírito Santo que convence, quando a gente endurece, a gente está endurecendo para quem? Para o Espírito Santo. Então o escritor aos Hebreus, quando escreve, ele diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então a gente tem que ter esse entendimento e abrir o coração, porque é o Espírito Santo que revela Jesus, é o Espírito Santo que tira as escamas dos nossos olhos, é a gente compreender que Jesus se entregou, morreu e verteu o seu sangue por nossa vida. Ele é a porta, Ele é o caminho. Quem entendeu até aqui, diga amém. Um dia como hoje, eu estava na igreja, e eu era assíduo à igreja. Eu sabia que eu tinha que ir toda semana na igreja, e eu gostava disso. A gente ia para a igreja, a gente ouvia os hinos, e eu não gostava muito da palavra, porque eu dizia: meu Deus do céu, não vai acabar nunca mais. É mais ou menos o que vocês pensam de mim de vez em quando. Não gostava muito, e eu não tinha, na minha cabeça, eu tinha o conhecimento, a revelação de quem era Jesus, mas não tinha. Então, um dia, num culto como esse, o pastor que estava pregando começou a ministrar, e a ministração dele a respeito desse assunto começou a rasgar o meu coração. Aquilo começou a entrar dentro da minha alma, e eu fui projetado, gente, para a cena da cruz. Eu fechei os meus olhos e eu me vi lá, naquela multidão. Veio isso à minha mente, eu no meio daquela multidão dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. E no meio de tudo aquilo eu olho para o semblante de Jesus, e me vem à mente Jesus olhando para mim e dizendo: perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. E aquilo impactou o meu coração de uma tal forma
como uma bomba dentro de mim. Eu consegui entender o que Paulo escreveu em Romanos 1, 16, 17, quando ele diz que o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que nele crê. E a palavra poder ali é do grego dínamos, que vem de dinamite. Aliás, dinamite vem de dínamos. Então, quando Paulo escreveu o Evangelho de Deus é poder, ele está dizendo o Evangelho de Deus é uma granada sem pino, que é colocada dentro do peito e explode. E eu tive essa experiência. Explodiu dentro de mim a revelação de Deus. As escamas dos meus olhos caíram. Descortinou diante de mim todo o meu pecado e todo o seu amor. E diante disso, eu comecei, diante desse Deus, eu comecei a orar ao Senhor. Eu comecei a dizer a Jesus: bendito é o teu santo nome, porque eu estava perdido e tu me amaste. Eu disse: bendito é o teu nome, porque eu era um escravo, mas tu me libertaste. Bendito é o teu nome, porque eu estava nas trevas, mas a tua luz me alcançou. Eu estava no império das trevas, mas a tua graça me resgatou. Esse entendimento começou a vir dentro da minha mente. Eu me emociono até hoje. Eu digo que esse é o dia que eu vi Jesus, que eu conheci Jesus, e que Jesus ia muito além de um culto, ou de uma reunião, que Jesus era vida, e que eu podia viver e me mover através dele. Então, as lágrimas começaram a descer nos meus olhos, e eu disse para Jesus: tu me amaste, apesar de mim, apesar de ser quem sou, apesar de não te merecer, tu me amaste. Comecei a falar com Deus naquele dia e disse: tu, agora vejo, tu mandou o teu filho para morrer por mim. Eu reconheço, Deus, que Jesus foi o meu substituto. Reconheço que sem ti, eu sozinho, com as minhas próprias mãos, não posso me libertar, não posso me transformar, não posso me purificar, mas eu reconheço que sou um pecador, mas este pecador recebeu a graça divina de ter alguém que morreu em seu lugar. Então eu disse para Jesus naquele dia: perdoa-me. Saiu de dentro da minha alma. Eu disse: liberta-me, transforma-me. Eu tinha aprendido que o Evangelho é um cachorro brabo, que quando encontra Jesus é amansado. Mas naquele dia eu descobri que não, que Evangelho não é amansar um cachorro brabo. Evangelho é transformar aquele cachorro num leão, para a glória de Deus, porque o Evangelho transforma, ele não melhora. Eu achava que o Evangelho podia me melhorar, porque a religião fala isso: melhore, se aproxime e melhore. Mas o Evangelho da dinamite que eu estou pregando aqui, ele explode, ele transforma, ele faz virar pó o velho homem e cria a partir do nada uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu entendi, o meu entendimento abriu. Eu já tinha ouvido tantas vezes, mas aquele dia foi completamente diferente. Então, de cabeça baixa, eu estendi a mão e eu disse para Jesus: eu sou teu, me compraste, eu estou nas tuas mãos, eu te entrego a minha vida, eu olho para a cruz,
e eu recebo a benevolência da cruz. Mais tarde, eu fui descobrir que naquele dia eu vivi Romanos 10:9. Se com tua boca confessar Jesus e dizer que Ele é o Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então eu entendi que o que eu tinha vivido aquele dia, mesmo estando tanto tempo em ambiente de igreja, mas aquele dia foi o dia que Ele me resgatou. Aquele dia foi o dia que as cortinas do meu entendimento, não vou nem dizer que abriu, explodiu, e eu enxerguei o que Jesus fez. E naquele dia, no momento final, eu estendi a minha mão e disse: hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu compreendi que naquele momento, mais tarde pela palavra, o Espírito Santo entrou dentro de mim e começou a interceder com gemidos inexprimíveis. O que o Espírito Santo intercedia por mim? Ele dizia: é pecador, mas purifica, escreve o nome no livro da vida. É pecador, mas transforma hoje em um novo nascimento. A justiça de Deus no trono olhava para mim e via a impossibilidade, porque eu, sendo pecador, Deus é santo. Mas quando Deus me olha e vê o meu pecado, então o advogado que está à direita de Deus se levanta, e o advogado mostra para o Pai a marca, o furo nas suas mãos, e o Pai me olha através do sacrifício do Filho, e lá do trono da graça é dada uma ordem: justifica para minha glória. A justificação me alcançou no chão daquela igreja, e eu levantei dali uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem já viveu isso, diga glória a Deus e aplauda esse Jesus tão maravilhoso nessa noite. Eu vou terminar, e você pode até ficar de pé. Fique de pé. Nós vamos orar juntos. Eu vou parar. Quando eu olho para a Santa Ceia do Senhor, pegue aí a ceia na sua mão. Eu vejo aqui o símbolo de tudo isso que eu preguei. Ele disse: se reúnam, comam em memória de mim e lembre-se, bebam um cálice em memória de mim e lembre-se. Eu entendo, então, que acontece algo tão lindo nessa noite, é um grande privilégio. Eu sei que tem muita gente aqui que está no jejum dos 21 dias, que termina hoje. Quem está fazendo jejum aí dos 21 dias, diga glória a Deus. Mais alto. Tem bastante doido aí, né? Quando a gente começou o jejum, eu disse para vocês assim: jejum é fome de Deus. Quem lembra disso? Amém? Jejum é fome de Deus, gente. É quando eu abro mão de muitas coisas, porque a minha fome não é apenas uma fome da carne, mas uma fome de Deus. O que é a ceia? A ceia é a mesa. A mesa do pão. O significado da mesa muda completamente quando você está com muita fome. A Santa Ceia dessa noite é uma mesa posta para gente faminta. Faminta do quê? Faminta de Deus. O Senhor, Ele quer uma estreita comunhão com a gente. Aqui faz sentido quando a gente diz que a gente não traz nada para a mesa, apenas a fome e apenas a sede.
a gente não traz nada para essa mesa. Mas a gente chega aqui e nós vamos orar para entregar o nosso jejum daqui a pouco. Mas a gente chega aqui diante do Senhor 21 dias. E Jesus olha para nós e diz: a mesa está posta. Vem cear. O Mestre chama a vem cear. Nós vamos fazer uma oração, mas antes eu preciso perguntar: existe alguém aqui nessa noite que precisa entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém aqui nessa noite, um filho pródigo, uma filha pródiga, que precisa entregar a sua vida para Jesus? Querido, querida, não vire as costas para uma tão grande salvação. Ele morreu por você. O primeiro passo aqui é fazer aquilo que eu fiz. Jesus, coloca uma dinamite sem pino dentro de mim. Estoura as cortinas do meu entendimento. Arrebenta as escamas dos meus olhos para que eu te veja. Essa é a palavra principal. E enquanto eu falo aqui, não pense que quero lhe convencer alguma coisa. Não sou doido disso, se a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Se você endurecer, não é ao meu apelo, mas é a obra do Espírito na sua vida que conseguiu te trazer aqui para ouvir esta palavra. Talvez você já esteja vindo, mas ainda não tomou uma decisão. Ou talvez você vincule a sua decisão a outras pessoas. Não, eu tenho que resolver aqui, tal. Querido, querida, a salvação é absolutamente individual. Você não precisa convencer alguém a aceitar junto com... Não, a decisão é sua. A decisão, ela é individual. Por isso, nessa noite, você tem uma porta aberta. Você recebeu a porção mais bombástica do Evangelho, o suprassumo do Evangelho, que é o que Jesus fez naquela cruz e o que isso significa. Não dê as costas para isso. Se existe alguém, eu não vou chamá-lo aqui à frente, eu vou fazer uma oração daqui mesmo. Você vai fazer um sinal com a mão, dando um tchau para mim, que na verdade não é para mim, é um sinal para Jesus. E daqui eu vou orar por você. Se existe alguém, essa é a oportunidade. Você pode fazer um sinal para mim, daqui do meio para cá. Existe alguém? Faz um sinal para mim com uma das mãos. Eu vou orar por você. Existe alguém? Do meio para cá. Existe alguém aqui nessa noite? Quer levar Jesus para dentro da sua casa hoje? Existe alguém? Isso, filho. Ah, que lindo. Oh, Jesus. Olha para ela, Jesus. Existe mais alguém nessa noite que quer tomar uma decisão por Jesus? Faz um sinal. Mais alguém? Me ajudem aí. Mais alguém? Você? Não? Mais alguém? Mais alguém? Vamos orar. Jesus, nós somos tão gratos. Tu és tão maravilhoso. A tua graça não foi em vão nessa noite. Olha essa tua filha, esta tua filhinha, esta ovelhinha preciosa para ti. Tu deixou as 99 e veio atrás dela nessa noite. Só atrás dela. Que valor que tu dá para uma alma, uma única alma. Como tu ama. Jesus, deixa eu te falar um negócio nessa noite que tu já sabe. Não foi em vão tu ter morrido. A tua filha levantou a mão nessa noite.
E ela se junta, Senhor, junto com os outros que nessa manhã tomaram a decisão por Ti nesta casa. Escreve uma nova história, lava no chuveiro da graça. Se, meu Deus, purifica todos os seus caminhos. Meu Deus, oh Espírito Santo que intercede agora, oh advogado fiel, justifica para a Tua glória. E a Tua palavra diz que quando um pecador se converte, a festa no céu. Hoje uma filha Tua se converteu nesse culto e nós fazemos festa nessa igreja. Aplauda Jesus e dê o seu mais alto, glória a Deus. Oh, aleluia. Só quem já pisou, levante a mão. O Santo dos Santos. Canta. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver Chamar pela glória. clama pela glória, a glória de Deus.